Fala pessoal, e aí, beleza? David Emanuel aqui e é o seguinte: quais lições o Elon Musk, o empresário bilionário, um dos maiores empreendedores do mundo hoje, tem de lição para ensinar você a crescer o seu negócio financeiramente? Se você quer saber, fica até o final do vídeo. Bom, é o seguinte, eu, David Emanuel, mais uma vez aqui no nosso canal, trazendo conteúdos para você crescer financeiramente os seus negócios, suas empresas. E hoje eu vou trazer 8 lições que o grande empresário e empreendedor Elon Musk pode trazer para você usar no seu negócio e fazer sua empresa crescer financeiramente. Beleza? Antes de falar as 8 lições, eu queria falar um pouquinho, se você não sabe, quem que é o Elon Musk. O Elon Musk é um empreendedor sul-africano-canadense. Ele foi naturalizado canadense aí, e norte-americano, na verdade, né? E é considerado hoje um dos maiores empreendedores do mundo. O cara tem uma relevância muito grande, tudo que ele fala tem uma relevância muito grande, as opiniões dele têm relevância muito grande no mercado de ações, no mercado empresarial, enfim, nas áreas do mundo inteiro aí no que diz respeito a negócios. O que ele fala repercute sempre muita coisa. Só para você ter ideia, o que tem repercutido aí nos últimos tempos é a notícia de que o Elon Musk teria anunciado a compra ou negociação da rede social Twitter, ou Twitter, né? Outra coisa que ele falou um outro dia, depois da pandemia, no finalzinho da gente sair dessa coisa de rotina de pandemia Covid-19, foi que o trabalho home office já não era, ele não via com bons olhos, iria acabar com o trabalho home office lá nas empresas dele, e isso repercutiu bastante, e, enfim, o homem realmente tem um peso muito grande no que ele diz. As opiniões dele são realmente muito relevantes no meio empresarial de empreendedorismo, negócios, bolsa de valores inclusive e tudo mais. Mas agora, só para contextualizar, se você já ouviu falar em carros da Tesla, esse cara é o fundador aí, o CEO da Tesla Motors, da SpaceX, a empresa que está aí nessa corrida ao espaço. Empresas como Starlink, Neuralink, né? São empresas de tecnologia, a SolarCity também, e é o antigo dono da PayPal, enfim. Tem experiência, bagagem de monte para ensinar para a gente alguma coisa. Na verdade, a gente sempre pode aprender com essas pessoas que são realmente fora da curva. E agora a gente entra de fato nas 8 lições que o Elon Musk pode trazer para você e para mim crescer financeiramente. A primeira, já de cara, deixa eu abrir aqui minha anotação. A primeira de cara é: foque em alto valor para as outras pessoas. Foque em um valor alto para as outras pessoas. David, como assim? Quando ele traz essa lição, né, essas citações que vou falar das 8 lições aqui, muitas delas são frases, né, pensamentos do próprio Elon Musk, e outros são análises de economistas do mundo inteiro que fizeram essa análise, né, de que o Elon Musk pode contribuir no empreendedorismo e na inovação. Então, assim, essa primeira é uma ideia que o Elon Musk traz, exatamente de vivenciar o que está fora do efeito manada. Dá uma pesquisada aí na internet, você vai entender o que é o efeito manada. Quando todo mundo está indo em uma direção, ele está indo contra essa direção. Então, ele entende que ter um negócio de sucesso, para ter um negócio de sucesso, você precisa ter um produto que seja muito, muito, muito bom, a ponto de as pessoas quererem comprar por si só aquele produto, sem você precisar fazer um lançamento, sem você precisar fazer um marketing tão pesado em cima daquilo, porque o produto já resolve muita coisa, muitas dores de um público ou de todo o público existente. Isso significa, na ideia do Elon Musk, que não é simplesmente fazer um produto bom ou um produto um pouco melhor dos seus concorrentes, do que o que os seus concorrentes oferecem, né? A ideia de focar num alto valor é não só criar esse produto diferencial, mas criar e explorar toda a potencialidade desse produto, desse serviço. Um exemplo muito forte disso é a empresa dele, a SpaceX, que surgiu com essa ideia, né? Volto a falar do efeito manada,
meio contra o que todo mundo que estava lançando cargas espaciais fazia, que era não reutilizar, optar por não reutilizar os foguetes. E o Elon Musk falou, não, peraí, mas eu posso reduzir muito os custos disso, e quando a galera realmente não entendia que, de repente, reduzir os custos, não, a ideia era fixa, né? Se eu não preciso reduzir custos, porque se eu baratear isso, eu não vou aumentar a demanda barateando. E o Elon Musk falou, não, peraí, ele tinha uma ideia, ele foi lá contra, né, esse efeito de todo mundo estar pensando mais ou menos do mesmo jeito, e ele entendeu que era realmente possível baratear, reutilizar peças, né, reutilizar componentes, módulos desses foguetes que não eram utilizados. Ele entendeu que era possível reutilizar isso, barateou pra caramba, né, baixou muito os custos, e aí ele tem um diferencial muito grande na empresa dele, nos produtos que a SpaceX faz nesse sentido. É lógico que precisa ir testando e melhorando, e aí ao longo dessa caminhada toda, esse processo vai acontecendo. O Elon Musk usa uma técnica, né, um dos princípios que o Elon Musk usa, a gente usa aqui na nossa consultoria, né, empresarial, na nossa consultoria financeira de crescimento de negócios, crescimento financeiro de negócios, que é o que eu chamo de ciclo de colheitas. É essa coisa do reinvestimento. O Elon Musk está sempre reinvestindo. Sempre, sempre, sempre. Todos os resultados que ele tem, ele vai reinvestindo, ele vai sempre inovando. Então já pega essa chave para você aí. Reinvestimento é um ponto de virada para o seu crescimento exponencial dentro do seu negócio. Eu vou pontuar dentro das outras lições aqui também essa coisa do reinvestimento. Então, reinvestir, por exemplo, em pesquisa, o resultado que você tem em reinvestir em pesquisa é um dos pontos principais para você usar essa primeira lição aqui, de focar em alto valor para o seu produto, para o seu serviço. Segunda lição. A segunda lição é a seguinte, ele diz que não tem problema você colocar todos os ovos em uma única cesta. O grande lance é que você tem que ter controle com o que acontece nessa cesta, com o que acontece a essa cesta. Um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, diz que na internet rola muito nessa coisa de que um dos princípios que o Warren Buffett tem é que não coloque todos os ovos em uma única cesta. Aí vem o Elon Musk e fala, não tem problema colocar todos os ovos em uma única cesta, o problema é controlar o que acontece com essa cesta. Quando a gente fala de empreendedorismo e de inovação, tudo bem você colocar todos os ovos em uma única cesta, como o Elon Musk fala. E o grande lance, a grande chave é controle. Controle. E aí, a dica do Elon Musk, que nessa segunda lição quem é que de fato, a reflexão que eu faço é essa, né? Quem de fato manda no teu negócio? É você? É a tua empresa? Ou são os teus fornecedores? Ou é o governo que está, enfim, influenciando na tributação? Você tem um fornecedor que de repente, já pensou se o teu fornecedor aumenta o preço do nada? Você vai ficar refém dele. Já pensou se o seu fornecedor de repente fala assim, não vou mais te fornecer esse insumo para você produzir. E aí? Entendeu? Então assim, estar na mão de fornecedores, de outros tantos terceiros, não é legal. Você na verdade não teria controle sobre essa cesta. Se você faz um investimento só em uma única empresa, você não teria esse controle se você tem isso. Então, a ideia do Elon Musk é exatamente ter esse controle. Ele vai reinvestindo em uma cascata. A ideia dele é não precisar comprar os componentes que ele precisa para fazer os carros, os foguetes, enfim, os componentes que as empresas dele precisam. A ideia é ele fabricar e ele comprar dele mesmo, para que ele tenha o maior controle dessas cestas, né, que ele tem aí. Quando a gente fala de mercado financeiro, aí tudo bem, tem a questão da volatilidade, tem todo um risco maior, aí entra o Warren Buffett nessa ideia de não colocar todos os ovos em uma única cesta, porque um dos seus investimentos pode ser que tenha alguma queda, sofrer algum impacto que você, eu e ninguém tem controle, como uma catástrofe natural, que pode influenciar os mercados, políticas públicas que podem influenciar. Então, muitas vezes a gente não tem controle, apesar de o mercado deixar rastros nesse sentido aí. Terceira lição que o Elon Musk pode deixar para a gente. Essa é pesada, hein? Essa é pesada. Ele diz que começar um negócio não é para todo mundo. Pega essa chave do Elon Musk.
Começar um negócio não é para todo mundo. Ele diz, inclusive, eu anotei uma frase aqui, ó, que um amigo dele diz que começar uma empresa é como comer vidro e encarar um abismo. Ó, comer vidro e encarar um abismo. Acho que a ideia dele é que exatamente procurar conter um pouco dessa euforia inicial de que tudo vai dar certo, de que você vai vender as mil maravilhas, né, seu faturamento lá em cima. Então, quando você começa um negócio, geralmente no começo existe esse otimismo de que vai dar certo. O acreditar no negócio é tão forte que toma conta do racional, né? Então, às vezes, a gente, inclusive, eu lembro bem de um cliente aqui, que a gente fez essa projeção com ele. Eu falei, cara, o seu produto nos primeiros 15, 20 dias vai vender bem, depois você vai cair um pouco esse faturamento, né? É normal, porque você vai ter que buscar um pouco diversificar a sua carteira de clientes e tudo mais. E aconteceu exatamente isso, e o cara ficou meio que assustado, assim, nossa, eu não achei que ia cair tanto e tal. Mas se você está preparado, se você tem alguém de repente que está te ajudando, fazendo uma consultoria com você, algum especialista que está ali te acompanhando, te dando o norte, isso pode ser muito mais amenizado e você passar por isso tranquilamente, né? Então, começar um negócio não é para todo mundo. Eu assim, incentivo muito o empreendedorismo, mas tenho plena consciência de que isso faz total sentido. Quando você começa um negócio no escuro, sem um planejamento financeiro, sem um plano de negócio, sem um planejamento estratégico, sem um planejamento de marketing, sem saber nem o que você vai vender direito, cara, pode ter certeza que vai ser muito mais desafiador do que com todos esses artifícios, todo esse passo a passo que eu citei alguns pontos aqui, tá? No início você vai, essa coisa de empreender vai puxar a próxima lição, a quarta lição, que é trabalhe muito. Dizem que o Elon Musk trabalha 15 horas por dia, dorme apenas 6 e trabalha 15 horas por dia. Faz as contas. 15 com 6 vai dar 21. O dia só tem 24 horas. 22, 23, 24. 3 horas para comer, para ir ao banheiro, enfim. Pense, né? Se for verdade isso, o cara realmente é uma máquina de trabalho. Mas assim, independente de você trabalhar 15, sei lá, 16 horas por dia, trabalhar 18 horas, dormir 4 horas, enfim. A ideia aqui do trabalho muito é você fazer a mais do que aquele cara, aquela pessoa, aquele empreendedor, aquele, enfim, que está ali trabalhando 40 horas semanais, 44 horas semanais. Então você pode trabalhar 70, 80 horas, até 100 horas semanais. E é lógico que se você faz essa carga horária maior, você vai fazer o que poderia ser feito em um ano, de repente em 6 meses. Os resultados que você teria em, sei lá, 3, 4, 6 meses, você tem de repente em um mês só. Você faz... Tem um conhecido aqui que eu conheço, né? Um conhecido que eu conheço, ficou meio redundante. Mas tem uma pessoa que eu conheço aqui que ele fala assim que tem dias que ele faz 2 dias em um. Ou seja, se você acorda 1 hora, 2 horas mais cedo do que o normal, ou vai dormir 1 hora mais tarde, você pode produzir muito mais do que quem está só seguindo aquele padrão. Mais uma vez, olha o efeito manada aí, né? E de estar sendo puxado para fora desse contexto em que todo mundo está fazendo essas 40 horas semanais, acordando às 8, parando para almoçar meio-dia, voltando às 14, saindo às 18, louco para chegar ao final de semana, desesperado quando chega a segunda-feira. Então você sai desse padrão e você começa realmente a buscar esse algo a mais, esse diferencial. Então essa dica, essa lição do Elon Musk é essencial para você crescer financeiramente. E tem tudo a ver com a terceira, que é a questão do você empreender, né, de começar um negócio novo, realmente desafiador. Não sei mais qual que é a lição. 1, 2, 3, 4, muito bem. Agora, quinta lição. Busque críticas constantemente. O Elon Musk fala que uma crítica bem feita de qualquer lugar, de qualquer coisa que seja, vale ouro. É tão valiosa quanto ouro, é isso que ele diz. Por quê? Porque ele pegou que a ideia da crítica é um ponto de correção para você corrigir e crescer, corrigir, crescer, corrigir, crescer, corrigir, crescer. Então, quando você identifica algo que está errado, você tende
lógico, se você tem essa mentalidade alinhada, né? Você tende a não se machucar por de repente ter recebido uma crítica, oh meu Deus, né? Não gostou do meu produto, do meu serviço. Não, o que está errado? O que eu posso melhorar? Sempre pensa assim, para frente, né? Vai crescendo com isso. E aí, se você está avesso a essa crítica, você sempre vai estar bloqueando o seu crescimento, porque a crítica vai te apontar lugares que você precisa corrigir e muito provavelmente vai te acelerar o crescimento. O Elon Musk fala que o empreendedor ele tem que ter a visão, ele tem que ter a ideia de que ele está sempre errado. O empreendedor tem que ter a ideia de que ele está sempre errado e que o objetivo maior dele é estar menos errado. Ele precisa ter a ideia de que está sempre errado e que o objetivo dele é estar menos errado. Para que isso? Para ele estar constantemente corrigindo, crescendo, inovando. Se você, inclusive, a gente já puxa a sexta lição, que é: se as coisas não estão falhando, é porque você não está inovando o suficiente. Se as coisas não estão falhando, você não está inovando o suficiente, né? Se você é um outro, acho que essa lição 5 e a 6 seriam mais ou menos como KPIs, né? Esses pontos chaves esses indicadores chaves de desempenho, de performance, né? Para você saber se realmente está crescendo, se está evoluindo, buscar críticas constantemente e entender sempre que pode ser que a falha é parte essencial desse processo, que a partir das falhas você adquire informações para estar sempre inovando, sempre inovando, sempre inovando. Então, busca aí KPIs, né? O que são os KPIs? Como é que eu posso... Adota, de repente, um KPI voltado para a clientela no teu negócio e você vai entender melhor quais pontos são necessários, inclusive, para você corrigir e crescer mais rápido. Beleza? Então, a sexta lição: se as coisas não estão falhando, você não está inovando o suficiente. Sétima lição: não confie no mercado. Não confie no mercado. O Elon Musk fala que quem está ali olhando para o mercado e não está prestando atenção nessa onda, né, nos movimentos micro e macro do mercado, ele não está, de fato, prestando atenção nas oportunidades que aquele contexto de mercado traz para o negócio. Então, não confie no mercado. Muitas vezes, aqui também vem um ponto da questão do efeito manada, né? Quando está todo mundo fazendo tudo do mesmo jeito, quando está todo mundo fazendo tudo certinho, com os mesmos processos, com as mesmas ferramentas, com as mesmas plataformas, enfim. Quando você está vendo esse movimento, muito provavelmente vai ter algum ponto de erro, e aquele ponto de erro para o Elon Musk é uma oportunidade de estar criando inovações, de estar desenvolvendo novos negócios, novas tecnologias, enfim, e faturando muito, crescendo financeiramente muito com isso. Então não confie no mercado, na verdade fique de olho nos movimentos de manada, porque ali pode conter erros e esses erros são oportunidades. Muito, muito provavelmente, em quase todas as vezes em que há esse efeito manada, você tem opções de compra, né? Opções de investimento subvalorizadas. Você tem empreendedores que estão... quando o empreendedor tem uma visão, né, mesmo de águia, vamos dizer assim, quando é fora da curva, como o Elon Musk, ele vê nos ambientes erros e esses erros ele enxerga como oportunidade para crescer, para investir. Normalmente, os mercados quando estão em baixa é a melhor hora para você investir, por exemplo, para você começar um novo negócio. Enfim, todo esse processo de aproveitar as oportunidades dentro dessa onda de mercado de manada, né? E a última lição é: processo não é tudo. Processo não é tudo. Segundo Musk, processos muito bitolados, quando você tem processos como base fixa da empresa, do negócio, eles acabam roubando o pensamento crítico das pessoas. É como se você estivesse substituindo pessoas por peças de máquina, peças de uma engrenagem, como se você estivesse transformando as pessoas em robôs. Então lógico que tem que ter o processo, mas tem que ter um processo alinhado a um feeling, ao ser humano dentro daquele processo mecanizado. Então, muitas vezes,
esse pensamento, esse sentimento de que pode ser feito de forma diferente. Você, quando não tem isso, você deixa de inovar, você sabe, o Elon Musk fala que ele não acredita nos processos, né? Mas que é necessário ter os processos para que as coisas andem, lógico, dentro de um ordenamento dentro da empresa, né? Essa coisa de você ter o pensamento livre para adequar o processo ao seu pensamento te dá muito mais rapidez, muito mais eficiência, muito mais eficácia quando você tem um problema, quando você tem, de repente, possibilidades de fazer aquele crescimento se tornar um crescimento exponencial. Mas se você entenda assim, ó, quando você tem processos muito bitolados, quando você tem procedimentos operacionais padrão, né, o famoso POP, tem empresa até que tem um livrinho, né, um caderninho POP, procedimento operacional padrão. Você acaba deixando os funcionários, deixando seus colaboradores amarrados. Eles não pensam em soluções, eles pensam em seguir aquele processo, aquele protocolo ali. Então, quebrar um pouco desse protocolo faz parte desse processo, dessa lição processo não é tudo. Beleza? Todas essas lições, essas 8 lições, seguem sempre um padrão de reinvestimento. Perceba que o Elon Musk ele segue sempre essa coisa de estar inovando, de estar criando, buscando oportunidades, fazendo avaliações. Então, é sempre um processo de reinvestimento. Beleza? Gente, se fez sentido para você, já deixa esse like, já deixa esse comentário aí, curte o vídeo, compartilha com a galera que precisa, se inscreve no canal e a gente está aqui sempre para fazer você crescer financeiramente. Eu, David Emanuel, o adubo financeiro do seu negócio, deixo essa reflexão aqui dessas 8 lições e ainda mais essa ideia de reinvestimento com o grande Elon Musk para você pensar, refletir e aplicar no seu negócio. Porque afinal, atitude é tudo. Até a próxima semana!